Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos provérbios da Palavra de Deus. E hoje nós vamos terminar o capítulo 11 de Provérbios, onde vamos tratar dos versos 23 a 30. Nestes versos de Provérbios, estamos tendo de Deus conselhos que nos fazem discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Na semana passada vimos a respeito de dois conselhos de Deus para nós, para sermos fiéis e bondosos. Hoje vamos ver mais três conselhos de Deus. Ele nos chama para sermos benignos, generosos e sábios. Vamos começar com o verso 23, que diz assim: o desejo dos justos resultam em bem, a esperança dos ímpios em ira. Eu estou na versão NVI. Salomão aqui divide as pessoas em dois grupos, os justos e os ímpios. Para ele, objetivos traçados pelos justos resultam em bem. É claro que por trás disso há vários fatores que influenciam o resultado deles. O coração da pessoa guiada pela palavra de Deus, passando pelos meios corretos para se buscar o alvo de glorificar o nome do Senhor, resultando em edificação na vida dos justos e das pessoas ao seu redor. Já aquilo que os ímpios esperam alcançar, acabam redundando em ira. Uma ira que recai sobre eles em punição à sua impiedade. Isso pode ser visto como consequências sofridas diante dos homens ou mesmo a ira de Deus, a qual se revela nesse tempo e no futuro. O fato é que o que os ímpios desejam e buscam criam consequências drásticas, inevitáveis no futuro. Por isso, como é insensato abandonar a Deus para aproveitar a vida. Aqueles que assim os fazem deveriam se perguntar: aproveitar até quando? E o que virá depois? O verso 24 diz: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Salomão aqui fala de pessoas que oferecem seus bens aos outros como forma de generosidade não hipócrita ou desejosa de obter lucros maiores. Nesse caso, seria de se esperar que, apesar de suas boas intenções, o resultado fosse o empobrecimento. Entretanto, a surpresa é vê-los prosperar ainda mais. Isso, note bem, isso não é uma promessa ou uma profecia bíblica. Também não deve ser a razão de socorrer os outros motivados por um retorno financeiro ainda maior. Vou fazer o bem porque eu vou ganhar algo em troca. Não deve ser assim. Contudo, pode-se perceber que a generosidade humana muitas vezes é retribuída com a generosidade divina como forma de Deus aprovar as boas ações e Ele mesmo prestar auxílio a quem tem isso por hábito. Por outro lado, é possível constatar sovinas que, com medo de abrir mão dos seus bens para socorrer um necessitado, não conseguem garantir sua riqueza e acabam perdendo aquilo que escolheram não abrir mão. É claro que não se pode dizer que as pessoas que passaram por baques financeiros e concluir que a razão da ruína dela é que os tais eram sovinas e egoístas. Não se pode pensar assim. Porém, ninguém pode garantir o futuro e prosperidade sem que Deus o abençoe nesse sentido. Esse texto não diz como esses resultados se processam, se por ação direta de Deus ou por ação dos homens que notam o caráter do generoso e do sovina e agem de modo diferente para com cada um.
Os 2 versículos seguintes, que nós vamos ver, favorecem a segunda hipótese, mas parece ser a intenção do escritor, do autor, apontar para o fator externo, a ação de Deus como responsável pelo que acontece ao generoso e ao egoísta. E se você quer saber qual deles é você, é simples. O Sovina deve estar agora rejeitando o ensino do texto ou pensando como usar a suposta generosidade para se dar bem. Por outro lado, o generoso percebeu a aprovação de Deus sobre sua disposição e ficou ainda mais encorajado a ajudar quem precisa. Qual é você? O verso 25 e 26 nos diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Uma das coisas que mais desanimam as pessoas é fazer o bem a alguém e receber de volta atos que revelam ingratidão, não é verdade? Isso faz com que as pessoas se decepcionem ao agir bem para com os outros em oportunidades posteriores. Por esse mesmo motivo, até quem diga que ajudar alguém é abrir a porta para uma inimizade. Que triste é ver as pessoas pensando assim. O fato é que casos como esse não deveriam desanimar os bons. O versículo anterior afirma que os generosos prosperam, assim como nesse texto. Entretanto, nesse caso, o veículo da boa paga são as próprias pessoas beneficiadas. Essas diante das boas ações do homem generoso, o que elas fazem? Retribuem o aviso, ou melhor, retribui-lhes o alívio. Apesar das exceções, a regra geral parece ser que os atos de bondade são retribuídos com ações de bondade. Por outro lado, há aqueles que não são generosos, mas egoístas e interesseiros. Eles retêm o trigo que deveria ser vendido, provavelmente, para que a oferta seja menor que a procura. E desse modo, o preço aumente. Contrariando a isso, o homem generoso põe à venda seu produto e supre a necessidade das pessoas sem explorá-las. O resultado é que as pessoas beneficiadas, em lugar de amaldiçoá-lo, como fazem aos egoístas, bendizem o homem generoso e oram por ele. Olhando para essa perspectiva, como você gostaria que as pessoas pensassem a seu respeito? Com sentimentos negativos ou com oração e gratidão a Deus por sua vida? Verso 27 diz: quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. É interessante ver como às vezes os homens buscam certos valores pelos caminhos opostos à direção correta. Buscam pela força alcançar o respeito das pessoas. A ironia é que tais pessoas conseguem despertar o medo dos homens, tanto de homens como mulheres ao seu redor, mas não o seu respeito. A ironia se torna ainda maior quando Salomão oferece um mapa que aponta para o extremo oposto do caminho escolhido pelos valentões para serem respeitados. Em lugar de ensinar a imposição pela força, o sábio rei ensina seus leitores a fazerem o bem. O tom do provérbio e do capítulo como um todo não deixa espaço para compreender isso como uma busca por um bem pessoal e egoísta, mas sim fazer o que é certo e que agrada a Deus, além daquilo que é bom para os outros. O resultado de se agir assim é que
essa pessoa que procura fazer o bem será respeitado, ainda que essa não seja a sua busca principal, o seu objetivo. Ao contrário, quem busca o mal acaba sendo encontrado pelo mal. Em lugar de ser respeitado pelas pessoas pelo bom e abnegado procedimento, aquele que busca o mal é desprezado por suas próprias escolhas. E isso deve nos levar a uma reflexão sobre como queremos ser lembrado pelas pessoas ao nosso redor e como queremos que elas se sintam na nossa presença, com medo ou com profundo respeito. Eu, como pastor, tenho me preocupado muito com isso, que as pessoas ao meu redor me vejam e olhem para mim ou sintam por mim respeito e não medo. E o respeito, ele é recíproco. Verso 28 nos diz: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Assim como uma frondosa árvore que seca, assim é um homem que confia em suas riquezas. Sua impressão é, a princípio, que os seus recursos financeiros o podem garantir a segurança e o bem-estar. Afinal, se tiver uma doença, pode pagar um bom tratamento. Se sofrer um acidente, pode pagar pelo conserto e reposição do que se perdeu. Se passar por um revés jurídico, contrata o melhor advogado que o dinheiro puder pagar. Infelizmente, mesmo pessoas muito ricas descobrem que não há como garantir com dinheiro que sua vida seja feliz e pacífica. Por isso, Salomão diz que esse homem, como uma árvore seca, certamente cairá. Por outro lado, há aqueles que confiam no Senhor e que são chamados de justos. Eles, mais que os homens abastados, passam por dificuldades e ficam em situações que muitas vezes não parece haver saída. Podem até se sentir fragilizados como uma planta em processo de ruína. Entretanto, seu contato com Deus, o Deus bondoso, o seu Senhor, faz-lhe o que o dinheiro nenhum pode fazer ou comprar. A graça e a misericórdia do bom Deus o sustentam mesmo nos piores momentos. E aí, ainda que passem por tormentos, sua aparência é de uma planta que floresce. Por isso, cada um de nós deve se perguntar de que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Deus. Se é como uma planta amarelada que volta a dar flores, ou como uma frondosa árvore que seca e vai ao chão. O verso 29 nos diz: quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O homem tolo é o foco desse texto. Nesse caso, ele é descrito como alguém que causa problemas à sua família. O procedimento do insensato causa danos à sua casa. O texto não fala se os problemas são de natureza emocional ou em termos de prejuízos financeiros, mas podemos esperar que as duas realidades estejam presentes, como no caso do filho pródigo que arruinou parte dos bens da família e causou sofrimento em seu pai pela separação. Na verdade, a observação da sociedade ao nosso redor, em que filhos esbanjam os bens paternos em consumismo sem sentido, em busca de prazer e emoções, e até em vícios de drogas, deve nos ajudar a imaginar o que Salomão via em seus dias para produzir esse provérbio. O resultado de tanto sofrimento se reverte sobre o próprio tolo quando, no futuro, não recebe sua herança, quer porque foi desperdiçada por causa da sua tolice, ou outros, por merecimentos, herdaram o que lhes cabia.
No final das contas, o tolo, que tinha tudo para herdar algo que lhe garantisse o futuro, acaba trabalhando para outras pessoas que foram sábias em sua juventude. Isso deve nos alertar quanto ao princípio de que do princípio de que o que se planta agora irá colher no futuro. Que isso alerte os filhos e que alerte os pais também, de que achar normal o mau procedimento dos filhos é agir com um dos maiores exemplos de falta de amor por eles. Apoiar os procedimentos errados não é amor, é falta de amor e que virá prejudicá-los no futuro. Verso 30 nos diz: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Segundo Salomão, o fruto da retidão é a figura para se referir aos resultados do procedimento do justo. A palavra árvore serve à figura que indica que os resultados crescem e chegam a ser duradouros na vida de outras pessoas. Assim, o homem sábio é encorajado a investir na conquista de almas. Apesar dessa expressão ser atualmente utilizada com sentido evangelístico, ganhar almas, para Salomão era a ação de influenciar outros a agir de modo justo, servindo como exemplo para todos e como inspiração. O fato é que muita gente segue bons caminhos e se torna uma pessoa de bem quando seguem aquelas pessoas que elas admiram e que passou a tê-las como modelo de vida. Olhando para isso, vemos a responsabilidade que temos diante das pessoas com quem convivemos. Essa responsabilidade aumenta quando notamos que a mesma dinâmica se dá com os nossos maus exemplos. Você quer ser um bom ou um mau exemplo? Quer plantar árvore de vida ou regar ervas venenosas? Verso 31 nos diz: se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Vivemos em uma época em que Deus é visto como unicamente gracioso, a ponto de não condenar a ninguém e existir para conceder prosperidade às pessoas. É uma imagem de um Deus permissivo e gracioso somente, sem executar a sua justiça. Mas apesar de ser verdade que Deus é muito gracioso, diminuir sua justiça cria um ídolo oco e não o Deus eterno descrito nas Escrituras. Esse erro transparece nesse provérbio por diversas razões. A primeira delas é a existência de uma punição. É inegável que ela vem a todos. Ela vem do próprio Deus, visão que costuma ser menosprezada atualmente. Em segundo lugar, por causa da sua surpreendente menção de um juízo sobre os justos. Percebemos que mesmo os servos do Senhor cometem pecados e que os tais são vistos com seriedade por Deus. Entretanto, a diferença de intensidade entre o juízo do justo e do ímpio, pelo uso da ideia do quanto mais, aponta para o fato de que o Senhor pune pecados dos seus servos, na medida da sua graça, com a intenção de, disciplinando-os como um pai, corrigir-lhes o erro e torná-los servos melhores, como diz Hebreus 12, de 8 a 13. Se esse é o lado bom da justiça de Deus, ou seja, ser um servo disciplinado a fim de melhorar, o lado duro é aquele que é rendido, aquele que é o ímpio. Apesar de terem seus julgamentos definitivos preparados para acontecer em um dia futuro, escatológico, o Senhor também lhes reserva juízos hoje, que os atingem duramente, e que estes costumam considerá-los, essa punição, como tragédia do acaso, ou falta de sorte diante de um mundo mau, e não de ver a justiça e o juízo de Deus sobre ele. O sábio rei
não tem a intenção de que os ímpios se consolem na falsa ideia de que não mereciam a punição. Ele, ao contrário, quer que todos saibam que Deus é justo, e agora e para sempre, e que leva os pecados muito a sério. Diante disso, o justo precisa de muitas, diante disso que nós vimos, o justo precisa de mais razões para continuar buscando obedecer ao nome do Senhor, e além de honrá-lo. E aquele que anda longe de Deus precisa de mais motivação para crer em Jesus como Salvador e perdoador dos seus pecados. Que nós avaliemos, irmãos. O justo, nós não precisamos de mais razões para buscar obedecer ao Senhor e honrá-lo em todo momento, porque Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Aqueles que estão longe de Deus precisam pedir a misericórdia do Senhor e reconhecê-lo como Senhor e Salvador e perdoador dos seus pecados, para que assim sejam isentos do juízo eterno e futuro. Que Deus os abençoe e que nos direcione a viver de uma maneira que o agrade. Obrigado, Jesus, por essas verdades que o Senhor falou aos nossos corações, que nós possamos praticá-las em nossas vidas e procurarmos fazer aquilo que o Senhor tenha nos aconselhado, a sermos generosos, a sermos fiéis, a sermos bondosos e a sermos sábios para a honra e glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.